Olá, tudo bem? Estamos de volta. Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e este é mais um vídeo do curso de Cálculo 1 para estudantes de Sistemas da Informação. E o tema desse vídeo são as derivadas das funções logarítmicas. Então vamos lá, vamos começar sobre este tema, né? A regra, a gente vai começar apresentando a fórmula da derivação. Se a gente tem uma função y igual a logaritmo na base a de x, então a derivada dessa função vai ser dada por d dx log na base a de x igual a 1 sobre logaritmo natural de a vezes 1 sobre x, ou 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x. Para demonstrarmos isso, a gente pode usar a derivação implícita, né? Como que nós vamos fazer? Vamos lá, né? Se a gente tem y igual a log na base a de x, então nós podemos tomar o exponencial na base a dos dois lados da igualdade para obter a elevado a y igual a x, né? Porque a elevado a log na base a de x é o próprio x. Agora aplicamos a derivação implícita aos dois lados desta expressão, d dx de a elevado a y igual a d dx de x. Aí nós vamos usar a regra da cadeia. Então temos primeiro um d dy de a elevado a y vezes dy dx igual a d dx de x, que é 1. Então d dy de a elevado a y pode ser a derivada, né, da função exponencial é a elevado a y ln de a. Correto? Então, isso aqui a gente viu lá atrás, né? E então nós ficamos com a elevado a y ln de a dy dx igual a 1. E isso implica dy dx igual a 1 sobre a elevado a y ln de a. E isso fica igual a 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x. Tá? Conforme a gente mencionou previamente, né? Porque a elevado a y é x. Note também que se a for igual a e, né? Se a for o número de Euler, então d dx de ln de x é apenas 1 sobre x, né? Porque ln de e é 1. Então agora vamos fazer alguns exemplos de aplicação desta fórmula. O primeiro exemplo vai ser esse aqui. Vamos derivar y igual a ln de x ao cubo mais 1. Então isso fica dy dx igual a d dx de ln de x ao cubo mais 1. Podemos usar a regra da cadeia, né? Nós chamamos este termo de u, ln de u vezes d dx de u aqui. Então, ddu do ln de u vezes d dx de u, x ao cubo mais 1. Isso aqui fica 1 sobre u, 3x² igual a 3x² dividido por x ao cubo mais 1. E aqui a gente tem uma boa deixa agora sobre como derivar funções ln de u, né? Ln de uma função g de u, né? Como que nós fizemos aqui? Nesse cálculo, nós fizemos d dx de ln de u é igual a ddu do ln de u vezes du dx. Então, isso fica igual a 1 sobre u du dx. Tá? Então, sempre que tivermos que derivar ln de uma função de x, o resultado vai ser 1 sobre essa função vezes a derivada da função em relação a x. Então, nesse próximo exemplo, nós vamos usar esta expressão calculando a derivada de y igual a ln do seno de x. Então, nós tomamos u igual a seno x, aqui, né? E agora escrevemos dy dx igual a 1 sobre u, du dx igual a 1 sobre seno x, d dx do seno x. Isso vai ser igual a 1 sobre seno x, cosseno x, né? Porque d dx do seno de x é cosseno. Então, temos ao final cotangente de x. Então, derivada de ln do seno x é cotangente de x.
Uma outra expressão que ele pede é derivar y igual a raiz quadrada do ln de x. Agora, o u é o ln de x, né? E nós queremos derivar u elevado a meio em relação a u. Então, dy dx é igual a du de u elevado a meio vezes d dx do ln de x. Isso vai ser igual, né, a derivada de u elevado a meio é 1 sobre 2, u elevado a meio vezes 1 sobre x, que é igual a 1 sobre 2x raiz do ln de x, que é o nosso u. Em seguida, ele fala, calcula a derivada do y igual ao log na base 10 de 2 mais seno x. Então, tomamos u igual a 2 mais seno x, né, aqui, que é o argumento da função log. Devemos lembrar, né, que a base é 10, não é o número e, né, o número de Euler. Então, a gente usa a fórmula, né, esta fórmula para a derivada do ln de u, esta daqui, né? Temos que multiplicar por ln de a, mesmo que a gente faça este cálculo aqui. Aqui a gente coloca 1 sobre ln de a ainda multiplicando, tá? Esse detalhe é importante de se levar em consideração. Todo o resto é igual, então a gente não se preocupa. dy dx igual a ddu do log na base 10 de u vezes d dx de 2 mais x, 2 mais seno de x. Agora, isso fica igual a 1 sobre ddu de log na base 10 de u, né? 1 sobre ln de 10 vezes 1 sobre u, cosseno de x, que é igual a 1 sobre ln de 10 vezes cosseno de x sobre 2 mais seno de x. O próximo cálculo é qual a derivada do f de x igual a ln do módulo de x. Então, se temos f de x igual a ln do módulo de x, isso é o mesmo que dizer que f de x é ln de x se x maior que zero ou ln de menos x se x menor que zero. Note que a função não é definida em x igual a zero. A derivada, então, a gente aplica a derivada agora a cada lado, né, a cada componente da definição da função. Então, f' de x igual a 1 sobre x se x maior que zero, né? Aqui é 1 sobre x, ou aqui é ln de u, então 1 sobre u, 1 sobre menos x, vezes du dx, que vai dar menos 1 aqui. Então, ficamos com 1 sobre x igualmente, mesmo que x seja menor que zero. Este é o valor da derivada da função ln do módulo de x. Então, a gente deixa escrito desta maneira aqui, né? Derivada de ln do módulo de x é 1 sobre x para todo x não nulo. Esse resultado é importante, tá? Eu recomendo que vocês não se esqueçam dele. Vamos lá, no exemplo 6, ele pede, né, derive ln de x mais 1 dividido por raiz de x menos 2. Nós sabemos o seguinte, que ln de a sobre b é ln de a menos ln de b. Então, nós escrevemos, né, y igual a ln de x mais 1 menos ln de raiz de x menos 2. Nós queremos aplicar a derivada a esta expressão aqui, né? Mas nós sabemos também que ln de x elevado a uma constante é a constante vezes o ln, né? Então, nós podemos ainda, antes de aplicar a derivada, tirar esse meio daqui como uma constante. Agora nós temos a derivada de uma diferença. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. A derivada de uma constante meio vezes uma função, né, depois que esse meio cai, é a constante vezes a derivada da função, que a gente faz aqui então, né, tirando esse menos meio. E aqui nós temos agora que calcular d dx do ln de x mais 1 menos meio d dx do ln de x menos 2.
Então, dy dx é 1 sobre x mais 1 menos meio, 1 sobre x menos 2 igual a... Eu vou tirar aqui o MMC, né? Vou colocar x mais 1 vezes 2 vezes x menos 2. Então, aqui fica esse denominador. Pego este termo aqui, né? 2x menos 4, coloco em cima, menos x menos 1. Então, ficamos ao final com x menos 5. Tá? Então, esse é o resultado. E aí, vale a pena a gente pensar um detalhe interessante, né? Antes de eu fazer isso, eu vou ainda fazer mais uma operação aqui com esse ln, tá? Eu acho que eu poderia ter feito isso antes, acabei não fazendo, mas dá tempo ainda de corrigir. Aqui embaixo, eu vou fazer duas coisas, tá? A primeira delas, que nós faremos é esta daqui. Sintetizando, Ctrl M, Ctrl V. Eu vou pegar esse termo aqui, ó, vou tirar ele todinho e fica assim, tá? E este termo aqui, ele sai, né, daqui. Este termo aqui, CF de x igual a ln do módulo de x então f' de x é igual a 1 sobre x para todo x não nulo, tá? Com isso nós concluímos este exemplo. E este aqui, ó, sabemos disso, né? Tomando Ctrl M /ln de a elevado a n igual a n ln de a, e escrevemos y assim, né? Igual a /dfrac 1/2 alt n parêntese. Pronto, cá estamos. Isso era auxiliar porque agora a gente pode simplificar este elemento aqui, tá? Vamos fazer a visualização. Tá aqui. Então, temos este termo aqui. Agora, falta pouquinho, eu vou até o final deste vídeo, porque o que a gente pode fazer, uma propriedade interessante da função logaritmo, é que ela possibilita usar, né, as propriedades do logaritmo para simplificar eventuais expressões, né, que sejam representadas como funções racionais, né, aqui, em termos de polinômios, tal. A função logaritmo deixa o cálculo da derivada mais simples, né? Então, de fato, se a gente tiver uma função que é dada com uma forma mais complicada, como esta daqui do exemplo 6, e nós queremos calcular a derivada dela, antes de calcular a derivada, nós podemos aplicar a função logaritmo aos dois lados da expressão, de tal maneira que nós vamos limpar, né, a equação, né? Então, a derivada do produto aqui é o log do produto em um quociente pode ser reformulado como uma soma ou subtração, né? Então, temos o log do quociente, que é o log do numerador, né, menos o log do denominador, como visto previamente, e o log do produto é a soma dos logs, né?
Então ficamos com ln de x a 3 quartos mais ln de x ao quadrado mais 1 elevado a meio menos ln de 3x mais 2 elevado à quinta, né? Veja que a gente desmembra essa expressão aqui. E agora, a gente ainda pega esses expoentes aqui, tira de dentro da função log, né? Ficam constantes apenas, né? E agora, aplicar a derivação implícita, a gente pode usar a derivação implícita e vejam só como ficam as coisas. d dx de ln de y, aqui a derivada, né, d dx, usando a regra da cadeia, né, para a função da derivada da função log, é 1 sobre y dy dx, que a gente já conhece esse termo. Isso aqui é igual, agora vamos ao lado direito. A constante não aparece na derivada, né? Então ficamos com d dx do ln de x mais meio d dx do ln de alguma coisa menos 5 d dx do ln de outra coisa. Bom, vamos lá. D dx de ln de x é 1 sobre x. D dx do ln de um u é 1 sobre u, 1 sobre u, vezes du dx, que fica 2x somente. Mas, por fim, né, perdão, aqui é menos, né, tem que ser um menos aqui, menos, cadê ele? Está aqui. Menos 1 sobre 3x mais 2, né? 1 sobre 3x mais 2, vezes a derivada desse argumento em relação a x, que é 3. Tá aqui. Tá, vamos fazer aqui o menos, né? Ctrl S, fazer a visualização. Atualizou. Temos o menos agora. Agora a gente coloca todo esse termo aqui entre parênteses, né? Tá aqui. A gente, né, só rearranja aqui, esse 2 com esse 2 são simplificados, esse 5 com esse 3 fica 15, esse menos aqui continua menos, não está certo, né, essa coisa. Então, menos aqui e menos aqui. E aí, a gente tem 1 sobre y aqui, né? Então, esse y vai passar multiplicando todo mundo. Tá? E agora, no lugar do y, a gente coloca o termo, né, dele mesmo, de fato, propriamente dito. Então, está aqui, dy dx igual a esta expressão aqui, né? X a 3 quartos vezes raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 2 elevado à quinta, vezes essa expressão entre parênteses, né, que é a expressão que estava aqui. Agora a gente pode aproveitar a regra da derivada da função logaritmo para mostrar a derivada, a origem, né, da fórmula da derivada de x elevado a n para n sendo um número real qualquer. Isso tinha sido apresentado lá atrás, mas nós não havíamos demonstrado, né, aquela generalização. A gente falou só que valia, dava para usar, mas a gente não mostrou, né, a generalização de onde ela vem. Um jeito de mostrar isso é usando a aplicação da função logaritmo, né? Então, a gente tem y igual a x elevado a n, a gente aplica ln de y aos dois lados da expressão, agora ficamos com ln de y igual a ln de x elevado a n, cai o n, né? Fica com ln de y igual a n ln de x. Aplicando a derivação implícita, nós obtemos d dx do ln de y igual a n d dx do ln de x. Isso vai dar 1 sobre y dy dx igual a n 1 sobre x. E isolando a derivada, nós vamos obter, então, dy dx igual a, esse y passa multiplicando, n y sobre x igual a n, o y vale x elevado a n. Dividido por x fica x elevado a n menos 1. Então, dy dx é n, x elevado a n menos 1.
Então é legal usar a função logaritmo, né? Vejam que usar a função logaritmo ajuda no cálculo de algumas derivadas. Inclusive algumas derivadas estranhas, como esta daqui. Y igual a x elevado à raiz de x. Em vez então da gente calcular essa derivada, que ficaria uma coisa estranha de calcular, né? Porque a gente tem uma base e um expoente, e os dois são dependentes da variável independente. Então, derivar isso é esquisito, é complicado. Como que a gente faz, então? A gente joga a função logaritmo nos dois lados da igualdade, tal que esse expoente cai, esse expoente raiz de x cai aqui para fora, né? E agora a gente tem que calcular a derivada de um produto. Calcular a derivada de um produto é algo que a gente já sabe fazer, então fica mais fácil se a gente usar a derivação implícita. Então vamos lá, d dx do ln de y, que vai ser 1 sobre y dy dx, né? Isso a gente já sabe, já estamos carecas de saber. E isso é igual a d dx raiz de x ln de x. Isso aqui é igual a d dx, derivada de um produto, né? Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais mantém o primeiro e deriva o segundo termo. Isso aqui vai dar y vezes, abre colchete, né? ln de x sobre 2 raiz de x mais raiz de x 1 sobre x. d dx de ln de x é 1 sobre x. Então, raiz de x 1 sobre x. d dx da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x aqui, que também já é conhecida. Agora, nós podemos ainda aplicar uma ou outra simplificação, né? A primeira delas é aqui a raiz de x dividido por x. Então, fica 1 sobre raiz de x. Então, podemos colocar o raiz de x em evidência, tá? Esse 2 aqui a gente pode colocar em evidência também para cá, para fora. E aqui em cima vai ficar um 2. Então, ficamos, né, ao tirarmos o 2 raiz de x em evidência, ficamos com ln de x mais 2. Tá bom? Então, este é o ponto. Primeira parte. 1 sobre 2 raiz de x. E em cima aqui, nós temos esse y, né? Ele estava dividindo, passou multiplicando, está aqui, e ele é x raiz de x. Então, está aqui a expressão final da derivada. Eu só fiz mais uma brincadeira aqui, né? Eu peguei esse 2, multipliquei por 1, que é ln de e, aí o 2 ln de e é ln de e ao quadrado. ln de x mais ln de e ao quadrado é o ln de e ao quadrado vezes x. Eu só fiz essa brincadeira pela diversão mesmo, tá? Não é relevante. E com isso a gente conclui este tema também. Um grande abraço e até a nossa próxima reunião. Tchau, tchau.